Muito bom dia para você. Hoje é dia 8 de agosto de 2023 e a palavra do Senhor nos traz lá no livro dos Números. Naqueles dias, Maria e Arão criticaram Moisés por causa de sua mulher etíope e disseram: Acaso o Senhor falou só através de Moisés? Não falou também por meio de nós? E o Senhor ouviu isso. Moisés era um homem muito humilde, mais do que qualquer outro sobre a terra. Então o Senhor disse a Moisés, a Arão e Maria: E de todos os três à tenda da reunião. E eles foram. O Senhor desceu na coluna de nuvem, parou à entrada da tenda e chamou a Arão e Maria. Quando se aproximaram, ele lhes disse: Escutai minhas palavras. Se houver entre vós um profeta do Senhor, eu me revelarei a ele em visões e falarei com ele em sonhos. O mesmo, porém, não acontece com meu servo Moisés, que é o mais fiel de toda a minha casa, porque a ele eu falo face a face e às claras, e não por figuras que ele vê o Senhor. Como, pois, vos atreveis a rebaixar o meu servo Moisés? Indignado contra eles, o Senhor retirou-se. A nuvem que estava sobre a tenda afastou-se, e no mesmo instante Maria se achou coberta de lepra, branca como a neve. Quando Arão olhou para ela e a viu toda coberta de lepra, disse a Moisés: Rogo-te, meu Senhor, não nos faça pagar pelo pecado que tivemos a insensatez de cometer. Que Maria não fique como morta, como um aborto que é lançado fora do ventre de sua mãe, já com metade da carne consumida pela lepra. Então Moisés chamou ao Senhor, dizendo: Ó Deus, eu te suplico, dá-lhe a cura. Meus irmãos, e aqui nós vemos que a mesma Maria que animou as mulheres na travessia do Mar Vermelho, o mesmo Arão que também estava ali junto com Moisés, eles se veem consumidos por conta de uma escolha que Moisés havia feito por sua esposa. E aí eles se colocam em dizer, é só através de Moisés que Deus fala? Também é através de nós. E ali gera um sentimento de intriga, um sentimento de inveja. E o Senhor Deus, que tudo vê, que prescruta os corações humanos, e ouviu aquilo, ordena que os três fossem até a tenda. Lembrando que quando a nuvem baixava, ninguém se movia do lugar, porque o Senhor estava ali e estava falando. E Moisés, então, ele conversa com o Senhor, e os três estando na tenda, o Senhor diz: se tem algum profeta, eu vou falar com ele por meio de visões, mas com Moisés eu falo diretamente. Com Moisés eu falo face a face, porque a própria palavra diz, e o próprio Deus disse sobre Moisés, que não havia ninguém mais fiel que ele. E a palavra diz que Moisés era extremamente humilde. E isso agrada o coração de Deus. E é isso que nós precisamos ter diariamente diante de nossos olhos, essa humildade, de saber que a obra é do Senhor e que aquilo que eu e você fazemos tantas vezes não é um dom meu, é um dom que é dado pelo Senhor. E a obra que é feita não é uma obra minha, é uma obra do Senhor. E é preciso que nós tenhamos sempre isso em nossa mente, para que o nosso ego, para que o nosso autoconhecimento, que seja o nosso orgulho, fale mais alto do que aquilo que verdadeiramente nos vem do Senhor. Quem sou eu e quem é você realmente diante do Senhor? Se nos for tirada a presença dele, a face dele, os seus favores, a sua misericórdia, o que sobraria exatamente em mim e em você? E a palavra nos traz então que Maria ela é coberta por uma lepra, a nuvem se retirou e o povo não saiu do lugar. Aqui a gente encerrou o devocional antes, mas a palavra ela vai dar continuidade que Maria ficou durante 7 dias com esse castigo e ela foi banida do acampamento, porque a gente sabe que a lepra é contagiosa e quem tocasse nela ficaria também impuro. Então ela ficou 7 dias, o acampamento não se moveu e depois desses 7 dias ela foi reintegrada novamente e eles partiram. Mas que nós tomemos o exemplo, meu irmão. Ao nosso servir, que a gente saiba que o Senhor, ele dá os seus dons, como a própria palavra diz, como lhe aprouver. A um ele dá o dom da profecia, a outro ele dá o dom de línguas, a outro ele dá o dom de discernimento, mas todos eles nos vêm do Senhor. E ninguém é maior que o outro. Nós estamos todos no mesmo barco. E a obra, ela é de Deus. Ela não é da Diana Pessoa, ela não é do sacerdote, ela não é de outros, ela é de Deus. O Papa Francisco diz que se formos para a única forma concebível, permitida, de nós olharmos alguém de cima, é se for para lhe estender a mão para se ajudar a levantar. Que nós tomemos também isso como exemplo da fala do nosso pastor e da própria palavra. O que conquistou
o que fez com que o Senhor colocasse essa predileção em Moisés não é porque ele era perfeito, mas ele era humilde. E ele buscava fazer a vontade do Senhor. Apesar de vermos que ele mesmo tantas vezes já pediu que o Senhor retirasse sua vida se ele gozava tão pouco de seu favor, mas Deus olhava diariamente para Moisés e ele via no coração de Moisés uma abertura, uma doçura, para que se cumprisse sempre a vontade de Deus e não a vontade de Moisés. Que esse seja também o desejo de nosso coração, a nossa luta diária, e permitamos que o Espírito Santo faça tudo aquilo que for necessário. Deus abençoe.